Oi, pessoal, vamos mergulhar a fundo hoje em Eclesiastes 12. É, sem dúvida, uma das reflexões mais poéticas e, olha, mais impactantes sobre a vida, o envelhecimento e o sentido de tudo. E o mais incrível é que, mesmo sendo um texto tão antigo, a mensagem dele sobre encontrar um propósito, nossa, parece que foi escrita pra gente hoje. E essa nossa análise de hoje foi até inspirada por essa busca por entendimento, sabe? Como essa que o pastor Ailton Santana expressou. Então, com essa ideia na cabeça, a gente vai decifrar esse capítulo juntos, passo a passo, versículo por versículo. Vamos lá. Bom, o capítulo já começa com um chamado bem direto, sabe? É quase um alerta urgente. Viva com intenção, aproveite enquanto a juventude e a vitalidade ainda estão aí. É tipo um convite para agir agora, antes que o jogo vire. E logo de cara, esse primeiro versículo já coloca as cartas na mesa. Ele cria essa tensão, né? De um lado, tá toda aquela energia da juventude. Do outro, o declínio que a gente sabe que uma hora chega com a idade. A mensagem é bem clara. Não dá para desperdiçar o tempo mais precioso que se tem. E é exatamente aqui que o tom da conversa muda. O texto vira um poema. E que poema! É uma alegoria longa, linda, sobre o processo físico de envelhecer. Olha, é de verdade uma das descrições mais ricas que existem na literatura. Então, a gente precisa se preparar para uma linguagem que é pura metáfora. O autor, o pregador, não está falando de forma literal, de jeito nenhum. Ele está pintando um quadro. Cada imagem que ele usa tem um significado bem mais profundo. E o nosso trabalho aqui é justamente descobrir o que cada uma delas quer dizer. Mas o que isso significa na prática? Essa primeira metáfora, por exemplo, parece falar sobre o enfraquecimento do espírito jovem, sabe? Daquela clareza mental ou até da visão mais otimista da vida. É como se o brilho de dentro começasse a apagar e os problemas, tipo nuvens depois de uma chuva, ficassem voltando mais persistente. Ok, agora vamos para a parte mais interessante. Decodificar esse simbolismo todo. Vamos quebrar o poema em partes para entender as realidades físicas do envelhecimento que ele descreve de um jeito tão poético. Dá para pensar nesse trecho como um quebra-cabeça mesmo. Cada frase é uma pista para um aspecto diferente do corpo envelhecendo. Então, vamos montar essas peças juntos e ver qual é a imagem que aparece. Então, a primeira peça do nosso quebra-cabeça, os guardas da casa. Isso é uma referência às mãos e aos braços, né, que nos protegem, que executam as tarefas. Com a idade, eles perdem a firmeza, podem começar a tremer. E os homens fortes? Bom, aqui a imagem remete às pernas e às costas, os pilares que sustentam o nosso corpo. E com o tempo, o que acontece? Esses pilares vão enfraquecendo, se curvando e até a postura da pessoa muda. Essa aqui é talvez a metáfora mais direta de todas. Os moedores são os dentes, claro. Quando o texto diz que eles param por serem poucos, é uma descrição bem clara da perda dos dentes, um sinal super comum do envelhecimento. E na sequência vem a perda da visão. Os olhos são poeticamente chamados de janelas do corpo. O texto descreve como, com a idade, essas janelas vão escurecendo. A visão já não é a mesma, fica mais turva. O poema continua, e agora o foco muda um pouco. Vai para a audição e também para os padrões de sono, mostrando como a nossa conexão com o mundo ao redor também começa a se transformar. As portas da rua, essa é interessante, pode ser interpretada de duas maneiras. Pode ser os ouvidos, que se fecham para os sons do mundo, ou pode ser a boca, com a fala ficando mais difícil. De um jeito ou de outro, a comunicação com o que está lá fora diminui. E aqui a gente tem uma descrição fantástica da mudança no sono. A ideia de levantar ao som dos pássaros reflete perfeitamente como pessoas mais velhas costumam ter um sono mais leve, né? Acordam muito cedo, porque o sono já não é mais aquele estado profundo, sem interrupções. E a partir daqui, o poema muda de foco de novo. As metáforas saem daquele processo gradual do envelhecimento e passam a descrever o clímax de toda essa jornada, o momento da morte. E essas são as imagens finais, as mais fortes de todo o poema. O cordão de prata, o vaso de ouro, são símbolos da vida, da sua fragilidade, do seu valor. O rompimento deles representa o fim, súbito, irreversível, o fim dos mecanismos que mantêm a gente vivo. Pois é, e nesse ponto a poesia dá lugar a uma declaração bem literal. Esse versículo é a conclusão da jornada física. Ele traça uma linha muito clara entre o corpo, que é temporário, e volta para a terra, e o espírito, que retorna para sua origem, para Deus que o deu. E agora vem a grande virada da história. Depois de descrever com tantos detalhes o problema do envelhecimento e da morte, o autor finalmente apresenta a sua resposta, a solução para o grande enigma da vida.
Primeiro, ele repete aquele famoso refrão: vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Esse é o problema central que o livro inteiro tenta resolver. Como é que se encontra um significado de verdade numa vida que parece tão passageira, tão vazia às vezes? Mas antes de dar a resposta final, o texto faz questão de estabelecer a credibilidade do autor, para mostrar que essa conclusão não é um pensamento qualquer que veio do nada. Pelo contrário, é o resultado de muita reflexão, de muita busca pela verdade. E então aqui está a conclusão de tudo. Depois de toda essa análise sobre a vida, a velhice, a morte, a resposta é, de uma forma surpreendente, bem simples e direta. O propósito de tudo, segundo o texto, se resume a esses 2 passos. E o último versículo amarra todas as pontas. Ele basicamente diz que as nossas ações nessa vida que parece tão passageira não são em vão. Elas importam sim. Elas têm um significado eterno, porque, no final das contas, tudo que foi feito vai ser avaliado. E é assim que essa sabedoria de séculos nos deixa com uma pergunta que é super atual. Diante da certeza de que vamos envelhecer e de que a vida tem um fim, a grande questão não é como evitar o que é inevitável. A questão é como preencher o tempo que a gente tem com um propósito de verdade. A reflexão final agora fica para cada um de nós.